Estamos presenciando a destruição de um clube de futebol. Estamos presenciando a morte do Esporte Clube Bahia. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar de um bando de incompetentes que vestem a camisa do Bahia para nos envergonhar dia após dia. Este é o cenário que nós temos quando o Bahia entra em campo. Um bando de incompetentes dentro e fora de campo que vestem a camisa do Bahia para nos envergonhar dia após dia. A incompetência desse clube chegou no nível tão absurdo que eles conseguem fazer uma camisa branca com números branco. Vocês viram o padrão que o Bahia jogou nesta quarta-feira com o Atlético de Alagoinhas lá no Carneirão? Camisa branca e número branco. Olha o nível de incompetência desse clube. Um time que é incompetente fora de campo não vai mostrar competência dentro de campo. E é isso que nós estamos vendo, incompetência dentro e fora de campo. O Bahia entrou com um time que recentemente venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, jogando um futebol totalmente diferente, jogando um futebol onde amassou a equipe do Sampaio Corrêa desde o primeiro minuto do primeiro tempo. E foi assim até o final. E venceu por 2-0 porque foram incompetentes nas chances que tiveram quando chutaram a gol. Senão poderia ter saído ali daquele jogo com 5-0 fácil. Mas aí esse mesmo time com uma única diferença, que não tinha o Luiz Otávio na zaga. Dessa vez foi o Gustavo Henrique e o Ignácio. E o que é que esse mesmo time faz? Nada. O time não joga. A gente já tinha visto o Bahia perder para o Juazeirense com um time modificado. A gente imaginou que agora, com um time mais ou menos completo, com roda chega, com os jogadores que estão mais descansados, que o Bahia iria apresentar uma evolução. Cadê a evolução? O Bahia continuou sendo um time medíocre, frouxo, incompetente e pior, sem vontade de vencer. É claro e evidente que o Bahia não tem vontade de vencer. O Bahia não vai numa bola com vontade, com sangue nos olhos. O Bahia não briga por um lance. O Bahia não encara um drible, não encara um adversário com um drible. O Bahia não chuta na direção do gol. O Bahia não chuta na direção do gol. Esse time incompetente, que passa até pelo padrão que eles utilizam para jogar, uma camisa branca com número branco, não ia ganhar esse jogo, não ia. Foi até surpresa para mim eles terem feito um gol. Aliás, eles fizeram um gol porque o time adversário deu mole, cochilou no finalzinho do jogo, quando o caixão já estava fechado, e tomou um gol. Mas o jogo era para ser 3-4-0 para o Atlético de Alagoinhas. Teve bola na trave, teve um lance que o jogador do Alagoinhas não aproveitou, chutou praticamente em cima do pé do jogador do Bahia e da mão do goleiro Matheus Teixeira, que mais uma vez entrou cochilando no jogo. Teve um lance que o Matheus Teixeira estava com a bola no seu domínio e o jogador do Atlético de Alagoinhas vindo e ele parado, sem fazer nada. Daqui a pouco, quando ele viu que realmente o cara estava perto, ele sai atabalhoado e chuta a bola de qualquer jeito e entrega para o adversário. O Bahia não tem ânimo, não tem ânimo. É um time de futebol que não deveria estar disputando os campeonatos que estão disputando, nem o Baiano, nem Copa do Nordeste. Esse time daí tá muito claro que não vai para lugar nenhum. E o senhor Guto Ferreira, pelo visto, já está quase jogando a toalha. Ele não vai jogar a toalha porque ele não é burro. Ele tá vendo aí o cenário como é que tá. Os times tudo procurando técnicos estrangeiros, os estrangeiros tudo dando conta do recado. Ele não vai sair do Bahia para ficar parado, para ficar sem salário, para ficar sem a bufunfa dele. Então ele vai ficar ali aguardando ver o que acontece. Você vê que na entrevista que ele dá, na coletiva que ele dá após o jogo, ele tá bem tranquilo, bem sereno, dando respostas curtas, falando apenas o necessário, ciente de que o problema não é dele, e eu entendo que o problema não é dele. Ele deixou bem claro que ele está tentando fazer o Bahia jogar com o que ele tem. E o que ele tem, ele deixou nas entrelinhas que é uma merda. Salvo alguns poucos nomes, o que ele tem essencialmente é uma merda. É um time bosta, é um cocô de time. São jogadores que não se envergonham de estar perdendo jogo após jogo contra equipes mais modestas num campeonato bem inferior a
todos os outros campeonatos que o Bahia vai disputar nesse ano. Na Copa do Nordeste, o Bahia enfrenta times muito mais eficientes do que no Campeonato Baiano. Na Copa do Brasil, o Bahia vai enfrentar times muito mais eficientes do que no Campeonato Baiano. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai enfrentar times muito mais experientes e eficientes do que no Campeonato Baiano. E se no Campeonato Baiano o Bahia está correndo risco de ser rebaixado para a Série B, o que a gente pode esperar na Série B do Campeonato Brasileiro? Que o Bahia vai disputar para subir? Que o Bahia vai se manter na Série B? Eu não espero isso. Se o Bahia chegar no início da Série B, lá em 9 de abril, contra o Cruzeiro, o primeiro jogo da Série B, com esta mesma equipe, estamos fadados a ser rebaixado para a Série C. E sinceramente eu acho que deveria existir um regulamento na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro que não permitisse a participação de um clube que não é da Série A do seu campeonato estadual. Não era para permitir um clube de futebol disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro e uma Série B do Campeonato Brasileiro se ele não é nem Série A do Campeonato Estadual. Para impedir, por exemplo, de se o Bahia caísse para a Série B do Campeonato Baiano, que está correndo riscos reais, ele nem disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, ele já ir direto pro buraco, já ir direto para casa do caralho e não disputar nenhum campeonato nacional, já que ele não é nem Série A do campeonato fraco regional, que é muito fraco o campeonato regional. Você vê que o líder do Campeonato Baiano é um time que foi rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro para a Série D. O Jacuipense, que tem 100% de aproveitamento em 6 jogos, 6 triunfos, foi o time que foi rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro ano passado. É inacreditável como esse campeonato é fraco e o Sport Clube Bahia é o sétimo colocado desse campeonato, com 6 pontos em 7 jogos. 2 derrotas seguidas, sendo que a última derrota antes dessa do Atlético de Alagoinhas contra o Juazeirense foi contra um time que ainda não tinha nem vencido no campeonato, que o primeiro triunfo foi em cima do Bahia, estava na lanterna e hoje tem os mesmos números de pontos do Bahia com um jogo a menos. Esse é o nível que nós chegamos. Eu repito o que eu falei no início desse vídeo. Estamos presenciando a destruição de um clube de futebol. Estamos presenciando a morte do Sport Clube Bahia. E quem está matando o Sport Clube Bahia é quem é o responsável por essa equipe. São os dirigentes desta equipe, que não conseguem em 3 anos resolver um problema de performance de seus atletas. Desde 2020, acho até que desde 2019, o Bahia vem dando sinais de que está em decadência no seu futebol. Está descendo a ladeira no departamento de futebol. Aí passou 2019, passou 2020, não aprenderam. Passou 2021, não aprenderam, foi rebaixado. E 2022, quando a gente já se sente no fundo do poço, a gente percebe que os dirigentes estão cavando mais esse fundo do poço, buscando mais piora. Do jeito que o Bahia vai, daqui a pouco nós estaremos no mesmo nível de um Ipiranga, de um Galícia. É aproveitar o museu que foi recentemente inaugurado e transformar agora o Bahia logo em um museu. Esquecer que o Bahia foi um clube de futebol do tamanho que ele é, ou que ele foi há alguns anos atrás. Porque hoje o Bahia é um time menor do que ele foi em 2017, do que ele foi em 2018. O Belintani venceu a primeira eleição como presidente do Bahia, dizendo que ia construir algo grande para daqui a 3, 4 anos. Em 3, em 4 anos, a gente viria esse resultado, que era a longo prazo. Só que ele não explicou que esse algo grande lá, ele era o fundo do poço que ia ser bem grande. E ele está cavando esse fundo cada vez mais.
Nós estamos, Rasta, para ser rebaixado para a Série B do Campeonato Baiano. Esse time tem condições de disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro? Não tem, não terá. E o senhor Guto Ferreira não será demitido porque esse mesmo dirigente não tem culhões para fazer isso. Sabe por quê? Porque se Guto Ferreira sair, quem é que vai querer vir para o Bahia? Eu pergunto a vocês, torcedores, que acham que tem que demitir o Guto Ferreira. Porque o Guto Ferreira é isso, porque o Guto Ferreira tem que mandar o Guto Ferreira embora. Primeiro, com certeza o Guto Ferreira já está com muita vontade de ser demitido do Bahia. Ele não vai embora porque ele não é burro. Eu não iria embora se eu visse que o problema não é meu, que o problema é do clube que não me dá um material para eu trabalhar. Eu não iria embora. Eu teria certeza que o problema não é meu. Eu não sou mágico, não vou fazer mágica. Os jogadores não conseguem fazer um chute na direção do gol. Um chute. O Bahia não conseguia fazer um chute na direção do gol. O Roda Jega, que é o único que consegue chutar gol nesse time, estava chutando tudo para a lua. Tudo para fora daquele arco que não é pequeno. Ele estava chutando para fora. Numa situação em que ele costuma chutar na direção do gol. Então, não é o problema do Guto Ferreira. Ele não tem material para trabalhar. Quem não deu material para trabalhar ele, não está correndo atrás para dar. Por quê? Primeiro, ninguém quer vir para o Bahia jogar Série B. O Bahia perdeu dinheiro bastante, não vai conseguir manter uma folha de pagamento em dias na Série B. Não vai. Já acendeu o alerta de alguns jogadores. Você vê o jogador lá do Fortaleza que está na reserva do Fortaleza sem ser utilizado, o Bahia sondou ele e não quis vir. Com certeza isso já é reflexo, era esperado, não tem nenhuma novidade nisso aí. Todos os jogadores que forem procurados para o Bahia não vai querer vir mais como o ano passado ou o ano retrasado, que o Bahia disputava com o Fluminense, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo e conseguia manter o jogador, conseguia atrair o jogador para cá. Não é mais esse time já foi, esse time é outro. O time que nós temos agora é um bando de incompetentes que reflete a diretoria que nós temos. Esse time não vai ser atraído por ninguém e técnico de futebol hoje nenhum vai querer vir também para o Bahia, sabendo do histórico de demissões que o Bahia tem de técnico. Os caras não ficam aqui muito tempo, já são demitidos porque não entregam. Alguns não entregam, outros não entregam porque não tem material para entregar, como é o caso do senhor Guto Ferreira hoje, e ele não vai ser demitido, ele vai ficar aí. Se ele for demitido, vai ser em comum acordo. Ele chegou a um acordo assim, encontrou um outro clube melhorzinho, no mesmo nível do Bahia, que ele vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade, vai chegar, ele vai avaliar que tem um projeto melhor que o Bahia e ele vai se picar. Mas enquanto ele não encontrar ninguém para chamar ele, ou quem chamar ele for pior que o Bahia, ele vai ficando aí. E a torcida que se segure para cobrar o que deve ser cobrado, porque a saída de Guto não é a solução. A chegada de jogadores competentes é a solução. O Bahia não tem nenhum jogador que chegou para ser titular. Só chegou gente fraca, só chegou gente incompetente, só chegou gente que não tem capacidade de vestir essa camisa e entregar. E os que permaneceram, que tinham alguma qualidade, esse ano piorou, ficaram pior do que o ano passado. Então, Rasta, nós estamos ferrados, não chega jogadores, os jogadores que treinam e não fazem nada, não evoluem. O Campeonato Brasileiro está começando, nós estamos piorando e eu já posso dizer que Série C à vista. O que vai fazer com que esse cenário se modifique? O meu medo é que esta diretoria incompetente tragam jogadores que tornem o time ainda pior, porque se até hoje eles não foram capazes de os jogadores que eles trazem, a maioria resolve o problema do Bahia, a gente estava bem. Mas não, a maioria que eles trazem se torna jogadores inúteis, que não dá nem para sentar no banco de reserva. E um ou dois é que acaba se destacando. Então, é capaz de o Guto Ferreira, que está solicitando jogadores, dizendo que o que ele tem não presta e que precisa que se traga mais, o que se trouxer não vai prestar também. Será que realmente vale a pena trazer jogadores indicados por essa diretoria? Ou é melhor a gente realmente pensar numa mudança de diretoria que realmente entenda de futebol para poder contratar jogadores que resolvam
o que o Bahia precisa hoje, que é o futebol dentro de campo. É esperar por dias melhores. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso fui.